Então deu um problema aqui. Eu sou o pastor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais um estudo bíblico do Evangelho de João. Então nós nós já tínhamos iniciado, mas nós vamos ler Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo 30. Dita estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, nós vamos começar com esses versículos. Nós já lemos, mas eu não sei se gravou, deu um problema aqui. Então, nós vamos recomeçar. Se já tiver gravado, não tem problema algum. Então, nós vimos que o Evangelho de João, ele foi escrito de Éfeso, quando João já está velho, na década de 90. E esse Evangelho, ele tem uma introdução, e tem uma conclusão. E no meio, ele está dividido em duas partes. A primeira, do versículo 19, capítulo 1, 19, até o capítulo 12, ele fala o que os teólogos chamam de livro dos sinais, onde Jesus vai falar com pessoas, nos evangelhos sinóticos, Jesus fala muito às multidões, mas aqui no Evangelho de João, uma particularidade é que Jesus vai falar com pessoas. E depois ele vai abordar a questão das festas, a festa da Páscoa, a festa do Hanukkah, a festa do Pentecostes. E depois ele vai ter o segundo, que é do 13 em diante, até o 20, o livro da paixão, ou como alguns outros teólogos chamam, o livro da glória. Mas o certo é que ele está dividido em duas partes. Então ele tem uma introdução, uma primeira parte, uma segunda parte e uma conclusão. Então esse é um texto muito conhecido hoje, até porque o governo usa parte desse texto: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então Jesus está no templo, ele proferiu um discurso dizendo: eu sou a luz do mundo, e muitos judeus creram nele. Aí Jesus vai dizer o seguinte: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra. Então tenho aqui uma oração condicional. Se a condição imposta é permanecer, é o verbo meno. Se você, a língua grega, a língua que foi escrita no Novo Testamento, os verbos, em sua grande maioria, eles têm o que a gente chama de linear. Porque quando uma pessoa vai escrever na nossa língua, o fator tempo é muito importante. Mas na língua, nas línguas originais, hebraico, grego, a questão temporal era menos importante do que a questão de se a ação era uma ação concluída ou uma ação em continuidade, em andamento, em processo. Então os verbos são chamados de lineares porque eles dão a ideia do nosso gerúndio. Eu estou falando, eu estou cantando, eu estou pulando, eu estou falando. Não é eu falo, mas a ideia é de continuidade. É tanto que nas gramáticas tem um tracinho, e enquanto que existem aqueles que são chamados de pontilear, essa coisa complicada,
que indicam um ponto final. Mas a grande maioria, e os verbos aqui, são verbos desse tipo, que dão a ideia de continuidade. Por exemplo, algumas pessoas traduziram, e hoje já foi reparado, o verbo hamartan, lá na primeira carta de João, onde diz: o que é nascido de Deus não peca. Aí a pessoa fica assim atribulada. Mas quando a gente percebe a ideia, porque literalmente é não peca. Mas como ele é um verbo no presente, o indicativo, ativo, e ele é linear, significa não continua pecando, ou não vive na prática do pecado. Então traduzir às vezes literalmente é complicado. Então a gente tem que procurar traduzir de acordo com o conhecimento da língua grega. Mas aqui Jesus diz o seguinte: se vós permanecerdes na minha palavra. Então Jesus diz: olha, sois verdadeiramente meus discípulos. O discípulo é o matetês, é um seguidor. Mas discípulo no mundo antigo não era apenas um aluno em busca de informação, em busca de conhecimento intelectual apenas, mas de ser igual ao seu mestre, de seguir o seu mestre. Por isso a grande responsabilidade nos mestres cristãos, que a Bíblia diz: nem todos procurem ser mestres, porque receberemos mais duro juízo. Porque o mestre tem que ser exemplo, porque ele vai ser seguido não somente no seu ensino, mas principalmente na sua conduta pelos seus discípulos. Então Jesus diz: verdadeiramente sereis meus discípulos, com a condição, se vocês permanecerem, porque o judeu cria, e quando passava um tempo, dependendo do quanto Jesus estava realizando milagres, enquanto Jesus estava curando, enquanto Jesus estava expulsando os demônios, multiplicando o pão, eles estavam crendo. Mas quando Jesus mudava o tom e começava a dizer o que estava errado, e quando começavam os embates com os líderes religiosos, então muita gente ia embora. Nós já estudamos isso, né? Que Jesus prega um sermão profundo, antropofágico. Que é isso, pastor? Ele diz: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue. Então, Jesus, percebendo que a turma está ali só pelo pão, Jesus diz: trabalhai não pelo pão que perece. Isso quer dizer prioridade, mas pelo pão que permanece. Ou seja, Jesus disse: vocês investem todos os esforços de vocês para ganhar o pão, mas vocês estão investindo só, apenas nisso. Enquanto que eu digo a vocês que só isso não resolve. E aí ele diz: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, porque o povo está atrás dele só porque comeu, encheu, né, o estômago e se fartaram. E aí Jesus agora diz: vamos pregar um pouco mais profundo, vamos ter um pouco mais de profundidade. Então Jesus faz um sermão complicado. Ele diz: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue. Aí muita gente pensa que está falando da Santa Ceia. Mas Jesus deu sua carne, deu seu sangue na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, ele nos deu sua carne e seu sangue. E quando nós cremos no sacrifício de Jesus, e que esse sacrifício foi por nós, nós estamos participando da sua carne e do seu sangue. Nós estamos usufruindo dos benefícios que emanam
do sacrifício na cruz do Calvário. Então o que acontece? Jesus agora diz aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes em mim. Então, o verdadeiro discípulo, seguidor de Jesus, não é aquele que só está com Jesus quando lhe convém, ou quando Jesus diz e faz o que ele imagina que deve ser feito, mas que deixa, quando Jesus prega um sermão como esse, que eu acabei de falar, a Bíblia diz, e muitos dos seus discípulos já não o seguiam, já tinham ido embora. E Jesus olha para os 12 e diz: e vocês, não querem ir também? Então, muitas vezes, quando as pessoas não entendiam, por isso Jesus disse que é fundamental permanecer. É o verbo meno, é ficar, permanecer. Então ele diz: se vós permanecerdes na minha palavra, se vós continuarem na minha palavra, ouvindo as minhas orientações, as minhas diretrizes, sois verdadeiramente meus discípulos. Porque tinha os discípulos falsos e tinha os discípulos verdadeiros. Então Jesus diz que o discípulo verdadeiro, aquele que se torna discípulo, é aquele que permanece na sua palavra. Aí ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse é um texto muito conhecido. Mas, como eu disse, a tradução pode ser assim: e continuareis conhecendo a verdade, e a verdade continuará vos libertando. Porque essa é a tradução do verbo grego na sua estrutura linear. Então ninguém conhece a verdade de uma vez. Tem um monte de gente, tanto no mundo antigo como no mundo moderno, que diz: eu conheço a verdade. Epa, tenha cuidado. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas se você pegar um texto grego, você vai ver e continuareis conhecendo a verdade. Tem começo, mas isso é uma jornada, é uma caminhada. Ninguém conhece a Cristo de uma vez, ninguém conhece a sua vontade, a vontade de Deus de uma vez. E a verdade continuará vos libertando. Ninguém é totalmente liberto. Há em minha vida e em sua vida pontos que ainda precisam ser libertos. Muita gente, tanto no tempo antigo como hoje, diz assim: eu já conheço a verdade. Cuidado. E, portanto, já são libertos. Eu já fui liberto. Você já foi liberto completamente. Você já conhece a vontade de Deus? Porque conhecer a vontade de Deus é diferente quando muita gente diz que conhece a verdade. O que na realidade ele está querendo dizer é que ele conhece a expressão da religião dele. É que ele conhece o que foi ensinado. É que ele leu alguns textos da Bíblia, ou a Bíblia inteira, mas que muitas vezes não compreendeu quase nada. E o que compreendeu é o básico. Mas ele diz que já conhece a verdade. A verdade é Jesus Cristo. E esse conhecimento só vem à medida em que nós vamos andando com Ele, em que nós vamos vivenciando a sua palavra,
em que nós vamos aplicando a nossa vida, em que nós vamos sendo dirigidos por ela, em que nós vamos ampliando o nosso conhecimento dessa verdade, onde o Espírito Santo vai iluminando essa verdade e ela vai se tornando não apenas algo que enche o nosso intelecto, mas algo que enche a nossa vida, o nosso caráter, que modela o... Aí sim nós estamos, Jesus Cristo ele vai nos revelando a verdade e consequentemente vai nos libertando dia após dia. É um processo. A Bíblia diz, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E o apóstolo Paulo nos diz, todos nós com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito Santo. Então nós somos transformados de glória em glória. Então ninguém conhece a verdade na sua inteireza. E ninguém é liberto completamente. A única pessoa que não tinha pecado é Jesus Cristo. Se você é liberto, então já está na hora de subir ao céu, já está na hora de pedir a Deus que o leve. Então diz assim, e conhecereis a verdade. Então veja que Jesus está colocando verbos no futuro. Se permanecerdes em mim, na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E uma vez que permanecem na palavra, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Então, continuareis conhecendo a verdade. À medida em que nós estudamos, à medida em que nós lemos a Escritura, que nós oramos, que nós buscamos a iluminação do Espírito Santo, que nós lemos bons livros, porque tem gente que acha que é uma falsa espiritualidade. Agora é a aplicação. Tem gente que acha que não precisa de livros, que ele não lê, que o Espírito Santo vai revelar tudo a ele, porque ele é o melhor, ele é o cara, a mulher. Então ela não precisa, ele não precisa, ele não tem humildade de aprender com os outros. Mas nós precisamos de humildade para poder reconhecer que nós não conhecemos toda a verdade e que nós dependemos do Espírito Santo e de homens e mulheres que, ungidos pelo Espírito Santo, estudaram, pesquisaram, fizeram uma viagem ao passado para entender, dedicaram toda a sua vida para nos instruir, para que a gente cresça no conhecimento e na graça. E para que a gente possa também entender, criar a nossa teologia, o nosso conjunto de crenças. E aí Jesus diz, continuareis conhecendo a verdade. E esta verdade continuará vos libertando. Então, à medida que a verdade entra pela porta da frente, a mentira sai lá pela porta dos fundos. Vou repetir. Eu sou nordestino, cabra macho, arretado. E existe um grupo de comediantes que não é verdadeiramente comédia aquilo, é ideologia política. São pessoas que desrespeitam a Jesus Cristo, em nome da liberdade. Eu
Eu quero ver se você tem coragem de fazer isso com o profeta do Islã. Se você tem coragem de fazer um filme, faz. Faz um filme com o Maomé. Romério, Deus abençoe. Então, se você que fez um filme com o meu Senhor Jesus Cristo, e você não respeitou, faz um filme com o Maomé desrespeitando, para você ver que você vai parar no mármore do inferno, bem ligeiro. Faz. Charlie Hebdo foi brincar. Eu sei que a turma fizeram com eles lá. Então você que faz filme, ainda bem que você já colocou o nome correto, Porta dos Fundos. Quando a verdade vem pela frente, tudo que é ruim, tudo que não presta, sai pela porta dos fundos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então o que acontece? Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eu e você estamos em um processo de libertação. Processo esse que começou. Paulo diz: aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Então a cada dia a gente vai descobrindo erros em nós, faltas em nós, que nós não estamos. E quanto mais nós conhecemos a palavra, mais nós vamos descobrir defeitos, todos em nós. Então você começa a descobrir, quando você começa a buscar Deus para você, porque muita gente busca Deus para os outros. Quando você começa a buscar Deus para compreender esse Deus para você, para mudar a sua vida, então Deus começa a iluminar, você começa a conhecer a verdade, e à medida que você vai conhecendo a verdade, você vai se conhecendo. A Bíblia, você lê a Bíblia e a Bíblia lê você e a mim. E aí ela vai nos revelando e a gente diz: eu só sei se um aluno aprendeu aquilo que eu falei quando ele diz assim: quando há essa interjeição, quer dizer que ele entendeu. Enquanto ele não fizer isso, quando ele estiver frangindo a testa assim, então, e a verdade vos libertará. Então o Ministério Espiritual da Saúde adverte: ler a Bíblia, examinar a Bíblia com cuidado, procurar interpretar corretamente. Então faz todo sentido, e aí nós vamos sendo libertos, nós vamos sendo transformados na imagem de nosso Senhor Jesus. E essa libertação e esse conhecimento que agora é parcial, tornar-se-á pleno, perfeito, terminado, quando chegarmos à glória. Até lá, estamos em processo de transformação, e ninguém conhece toda a verdade, e ninguém é totalmente liberto, mas estamos sendo tratados pelo Espírito Santo. Então Jesus continua agora. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Primeiro vamos para a interpretação. Jesus está falando aos discípulos. Aí, quando a gente lê com cuidado, surge uma dificuldade. Se Jesus está falando com gente que creu nele, como é que esse povo que creu nele, de repente, passa a fazer perguntas, às vezes até agressivas?
Então, muitos estudiosos têm dito o seguinte, que nós temos ali discípulos que não eram discípulos de verdade ainda, e que com as exigências de Jesus Cristo, que não batia com aquilo que eles acreditavam, eles mostram que não creram de verdade. Outros dizem que, como Jesus estava num lugar público, deve ter chegado ali, principalmente a liderança judaica que estava ali ouvindo, e Jesus aproveita no seu sermão para falar, porque todo esse capítulo está falando da autoridade de Jesus Cristo. Porque o que está sendo questionado é a autoridade de Jesus Cristo. Então Jesus vem dizendo que ele é a luz do mundo, que ele é a verdade. Ele vem agora dizendo que ele é o eu sou. E ele vem mostrando a sua autoridade, que o Pai o enviou, que o Pai é a sua testemunha, que legitima o seu ensino. Então agora, ou aquele povo não se converteu de verdade, porque é tanto que Jesus está falando no futuro, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Futuro ainda. Então você já descobre que ninguém conhece e que ninguém está totalmente liberto. Se você acha que você já conhece toda a verdade e que você já está completamente liberto, você labora no mesmo equívoco dos judeus que estavam ouvindo a Jesus. Somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Quando você lê isso aqui, você tem algum conhecimento bíblico, histórico, teológico, você diz, mas espera aí, o judeu não foi escravo a vida toda das grandes potências? No Egito, foi escravo na Assíria, foi escravo na Babilônia. Quando Jesus vem, eles estão debaixo da bota de Roma. Mas o judeu acreditava o seguinte, que sendo eles descendência de Abraão, eles eram livres, não importavam, eram livres por dentro. Não importava a circunstância, eles jamais pertenciam a ninguém, eles pertenciam a Deus. Então, nesse sentido, eles não eram escravos de ninguém, mas eram livres. Então, eles podiam estar presos por fora, mas interiormente estavam livres por serem descendentes de Abraão. E aí, Jesus, então eles estão muito confiantes, nós nunca fomos escravos de ninguém, nunca nos sujeitamos a ninguém, sempre andamos em liberdade, conhecemos a verdade, a lei, a Torá, que quer dizer instrução, que nós cristãos chamamos de Penta, 5 livros, e eles achavam que o fato de serem religiosos não os tornava escravos. Então, quando Jesus diz, e a verdade vos libertará, só é liberto quem é escravo. Principalmente nos dias de Jesus, onde a era de gente escrava. Então, quando Jesus disse, a verdade vos libertará, que é do verbo duléu, que vem de doulos, escravo, duléu é escravizar. Então, libertar é o contrário de duléu, de escravizar. Então, se eles precisam ser libertos, eles entenderam que eles eram escravos. E aí,
E aí aqueles homens que diziam que eram discípulos, que diziam que tinham crido, já começaram a contestar. Disseram: nós somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Que história é essa? Nós não precisamos de libertação. Nós sempre fomos e sempre seremos livres. É por isso que Jesus diz: os sãos não necessitam de médicos, mas sim os doentes. Bem-aventurado, feliz é o homem ou a mulher que se percebe escravo. Triste do homem, da mulher, que acha que é totalmente livre, só porque faz o que dá na telha. Liberdade e libertinagem são duas coisas parecidas, diferentes, melhor dizendo. Liberdade significa que eu posso fazer o que eu quero, mas não faço tudo o que eu quero. Só faço aquilo que vai me fazer bem. Libertinagem significa que eu faço tudo o que me der na telha, sem me importar com o futuro. Se aquilo vai me fazer mal ou bem, se vai me ajudar ou me destruir. Isso não é liberdade. Liberdade tem freio. Por isso é que Deus traz um monte de coisas, diz: não faça, não vá por aí. Porque a lei de Deus e os mandamentos de Jesus Cristo não são cercas para nos prenderem, mas para nos protegerem de nós mesmos. É quando eu oro, eu digo: Senhor, livra-me de mim mesmo. Porque eu e você somos inclinados a pecar, a transgredir, a fazer o que não presta. Nós temos um anjinho e um diabinho que diz as coisas. Um anjinho que diz assim: seja santo, haja honestamente, seja fiel. E um diabinho que diz: nada disso, curta a vida, caia na gandaia, aproveite. Toda pessoa que entendeu isso, ela começa a descobrir: o que eu quero, isso não faço. O que eu aborreço, eu faço. É o que Paulo, a conclusão que Paulo chegou. E aí ele diz assim: miserável homem que eu sou. Paulo descobriu: eu sou escravo. Eu sou um miserável, eu estou num estado lastimável. E enquanto eu e você não descobrirmos isso, enquanto a gente imaginar que nós somos livres, que nós somos libertos, que nós conhecemos, que nós sabemos, então nós estamos ferrados. Então nós estamos redondamente equivocados, tomados de orgulho, de soberba, que é o pecado luciferiano. Então, o que Jesus, aquele povo mal creu, já estava descrendo. É porque assim, a gente quer um Jesus que a gente creia nele, mas a gente só crê num Jesus que se enquadra nos nossos planos. Num Jesus que diga o que eu quero ouvir. Ai dele se sair do caminho. Porque eu vou dizer para ele: não, como esses discípulos aqui estão dizendo. Somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres. Replicou-lhe Jesus: em verdade, amém, amém. Amém era um verbo hebraico
que quando traduziram a Septuaginta, traduziram literalmente. Amém. Então o que acontece? Ele tem 3 consoantes: o Aleph, o Men e o Nun. Então, quando Jesus quer dizer uma coisa importante, é como se ele dissesse: escute o que eu vou dizer agora. O que eu vou dizer agora é de suma importância. Ele dizer assim: em verdade vos digo. Ele dizia assim: todo que comete pecado é escravo do pecado. Jesus disse o pecado, aí ele personifica o pecado. Tem escravos. E ele diz quem são. Alguns até creem que isso aqui é uma parábola, onde tem o pecado e os seus escravos e um filho que vai libertar. Então alguns estudiosos creem que aqui Jesus conta uma mini parábola ou um dito parabólico, para ser mais preciso. Então ele diz: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Aí o negócio pega, porque nenhum de nós quer admitir que nós somos escravos do pecado. Uma das coisas que o ser humano mais tem dificuldade é de admitir seus erros. É de se enxergar. É de se ver, nós vemos o outro, mas a nós não, eu não. Quem disse? Eu não sei de nada, cheguei agora. Então um judeu que acreditava ser livre, liberto, que Abraão era uma espécie de Pedro moderno, Abraão tinha a porta do paraíso, e que nem um filho de Israel iria se perder, porque era filho de Abraão. Então Jesus chega e diz agora: olha, vocês precisam de libertação. E aquele povo diz: e não é libertação da pobreza, não é libertação da tirania, não é libertação política. Jesus vai numa libertação mais profunda, que é a mãe de toda a libertação, e ele vai numa escravização mais profunda, que gera todas as outras escravidões, todos os outros sistemas escravizatórios. Então Jesus diz o seguinte: todo que comete pecado é escravo do pecado. Aí Jesus diz: o escravo não fica para sempre em casa. Naquela época, o escravo, o doulos, ele podia ser vendido, mandado embora, morrer, e ele não tinha direito para dizer ao outro assim: olha, você está liberto. Não, ele era escravo. Então ele não tinha direito nenhum. Jesus disse: o escravo não fica para sempre em casa. O filho, sim, para sempre. Jesus disse: olha, o pecado é o senhor de vocês. E vou contar uma história. Vocês sabem que escravo não liberta escravo. Então, pecado não liberta pecador. Pecado escraviza o ser humano. E aí Jesus disse: mas vamos ver uma coisa. Vamos ver a história entre o escravo, vamos comparar, Jean, Deus abençoe. Vamos ver a história entre o escravo e o filho. O escravo pode ser vendido a qualquer hora, não tem direito nenhum, não pode libertar ninguém, não pode assinar nenhum documento. Mas já o filho, é diferente. O filho, quando completa a maioridade, ele tem autoridade para assinar em nome do pai, principalmente se ele for o primogênito. Então, o filho
é o único que pode libertar. É isso que Jesus está dizendo. Aí ele diz assim, o Filho sim para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus diz que ele é o único que pode nos dar verdadeira liberdade. Deixa eu dizer uma coisa, religião não liberta, conhecer alguns textos da Bíblia não liberta, deixar de fazer algumas coisas não liberta. A verdadeira liberdade é algo que vem de Deus e é realizado pelo Filho através do Espírito Santo. Dia após dia, o Espírito Santo vai nos mostrando o Filho. Nós vamos nos tornando diferentes da humanidade caída e a imagem do Filho de Deus. E quanto mais parecidos com o Filho de Deus, mais libertos nós somos. Nós somos libertos e vamos nos libertando à medida em que a imagem de Cristo é formada em nós. Você pode parecer com um líder religioso, você pode ter a doutrina da sua igreja na palma da mão e na ponta da língua. Mas se você não parecer com Jesus Cristo, e se Jesus Cristo não libertar você, você nunca vai ser livre. Agora aplicando, nós temos muita gente hipócrita. Gente que não é livre, mas que se imagina livre. E aí ele sabe que ele está acometido, açoitado a um vendaval, a uma verdadeira tsunami de maldade que invadem, que perpassam a sua alma, os seus pensamentos, o seu coração, os seus desejos. Mas a pessoa, ela bota tudo isso debaixo do tapete. É tanto que quando surge alguém que tem coragem de falar a verdade, aí o povo fica todo maluco. Porque nós, seres humanos, somos acostumados a colocar nossos defeitos debaixo do tapete, ao invés de expô-los, de colocá-los à luz. Jesus diz que quem faz o mal não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem faz o mal não vem para a luz. Aí Jesus Cristo diz agora, se o Filho vos libertar, então o único, todos nós somos escravos. E o único que pode nos tornar livres de verdade, não é a religião judaica, nem a evangélica, nem a católica, nem o budismo, nem o hinduísmo, nem nenhum ismo, nem a ausência do ismo, a ausência da crença. Nada pode nos libertar verdadeiramente, a não ser Jesus Cristo. Só Ele. Ele disse, se o Filho vos libertar, assim como só o Filho poderia libertar um escravo, Jesus está dizendo, você é escravo do pecado. Só que o grande problema é que nós não queremos admitir. E o grande paradoxo é que eu só sou liberto quando eu admito a escravidão. Presta atenção no que eu vou dizer. Nós só somos libertos quando compreendemos a nossa escravidão. Então, mais liberto eu serei quanto mais eu descobrir que eu sou escravo. Uma vez eu cheguei em casa e da faculdade estava passando Big Brother. E tinha sido um dia pós-festa, aquelas festas que eles tinham. E Pedro Bial estava falando com as pessoas no sofá.
pessoas todas de ressaca. E a noite tinha sido daquelas, onde aconteceu de tudo. E o Pedro Bial disse, vocês aí, né? Ontem aconteceu tudo. Eles disseram, Aí tudo é possível, não é isso? Eles disseram, é verdade, aqui sim. Ele disse, liberou geral. Ele disse assim. Ele disse, e aí não tem pecado? Eles disseram, não. Aí o Pedro Bial arrematou dizendo, onde não há pecado, também não há perdão. Tremendo. Sem querer, ele está dizendo o que Jesus está dizendo aqui. Onde não há reconhecimento de pecado, não existe a possibilidade do perdão. Eu só quero deixar a escravidão do pecado quando eu me vejo escravo. Se eu me vejo livre, eu nunca vou querer ser livre. Esse é um dos grandes problemas da religião e do diabo. É que o diabo pinta um quadro de que eu e você somos livres. É tanto que a gente briga tanto pelo livre-arbítrio. Porque a gente quer ser livre. A gente não quer ser escravo. A gente quer ter poder nas mãos para fazer o que bem quiser. Então, uma das questões cruciais é livre-arbítrio. Eu posso, eu faço, eu deixo de fazer. E as pessoas dizem o seguinte, olha, eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Coitado. Significa que você é um carro sem ré. Um dia você vai estar diante de um muro e vai precisar dar ré, e aí não tem jeito. Vai ter que descer do carro, né? Porque o carro não vai mais. Porque todo carro, para ir para todo canto, ele precisa de ré. E eu e você precisamos ter momentos onde a gente diz assim, eu errei, eu fui escravo. Mas era impossível para esse povo aqui reconhecer que eram escravos do pecado. Como é impossível para mim e para você, a não ser, senão, que o Espírito Santo nos revele e diga, você é escravo. Você tem um monte de defeitos. Você tem um monte de erros, você é invadido por eles, você tem sentimentos horríveis. Você tem desejos malignos. E aí, quando a gente descobre isso, a gente busca em Jesus Cristo a libertação. E aí a gente vai imitando a Jesus. E quando a gente percebe, porque no cristianismo não é assim, eu vou deixar isso, deixar aquilo. O cristianismo não é a teologia do não. É a teologia do sim. É onde eu vou me transformando à imagem do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito. O Espírito vai me fazendo parecido com Jesus, e aí ele é liberto, ele é o Filho, ele está sempre na casa, ele está sempre com o Pai. Então, quanto mais eu me achego para a luz, mais as trevas se dissipam. Então, Jesus é o único que pode me libertar, e a você. Aí ele diz assim, bem sei, versículo 37, que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Jesus disse, olha, eu reconheço que vocês, etnicamente, fisicamente, são filhos de Abraão. Ele diz agora, vocês procuram matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Ele diz, a minha palavra não está em vocês. Ela não entrou, não germinou. Vocês levantaram a mão, mas não abriram
o coração, e eu não entro pela mão. É. Jesus não liberta da escravidão no momento que ele diz assim, eu vou ser crente, eu vou ser católico, eu vou ser religioso. Não. Você é liberto no momento em que você descobre que é escravo. Que você busca no Filho a verdadeira libertação. E parecer-se com Ele. Aí Jesus disse, vocês dizem que são filhos de Abraão, mas vocês querem me matar. Que história é essa? Com a boca diz uma coisa, com os atos vocês contradizem tudo. É o que muita gente faz. É o que todo mundo faz, imperfeito. O nosso discurso é muito bonito, mas a nossa prática, eu e você percebemos que a gente é uma lástima. Que a gente não é bonzinho, que tudo que a mãe da gente imaginou a nosso respeito, ela estava equivocada, redondamente enganada. E se jogar a gente fora, ou fora, joga a gente de volta, devolve. Então Jesus, eu falo das coisas que vi junto do meu Pai, vós, porém, fazeis o que viste junto de vosso Pai. Jesus disse, eu tenho um Pai, vocês têm outro. E eles pensavam que o pai deles era Abraão. E Jesus vai dizer nos capítulos, porque Jesus é alguém que não fez curso de etiqueta na França. Né? Ele é aquele que tem coragem de dizer, ele não fala politicamente correto. Ele diz a verdade. Doa em quem doer, que não é doa a quem doer. Que dói, dói em. Então Jesus diz assim, eu falo das coisas que vi junto do meu Pai, Deus. Vós, porém, fazeis o que viste junto de vosso Pai. Quem é que é o pai desses judeus aqui? Jesus disse, o diabo. Lá na frente, Jesus vai dizer, ele foi homicida, ele sempre matou. Ele matou Abel, através de Caim. E ele agora quer me matar através de vocês. Vocês são instrumentos do capeta. Jesus dizia assim, vosso pai é o diabo. Se um pastor disser isso hoje, mas tem muita gente que está me ouvindo que é filho e filha do diabo. Aí eu nunca mais vou ouvir esse pastor, problema seu. Problema seu, eu só vou dizer a verdade. Só vou dizer o que Jesus Cristo disse. Se você quer crer, Jesus não precisa de mim nem de você. Eu é que preciso dele. Então Jesus diz assim, vós fazeis junto de vosso pai. Então cada um imita o pai que tem. E como é que a gente sabe? Jesus fazia coisas boas, então ele está servindo a Deus. Esses aqui estavam planejando, vamos matá-lo. Esse homem é um herege, esse homem não pode ficar vivo, vamos tirar a vida dele, vamos acabar com ele. Jesus dizia, vocês têm um pai diferente do meu. O Deus de muita gente eu não sei de onde eles tiraram, só tem uma certeza, da Bíblia não foi. Aí, então lhes responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filho de Abraão, praticai as obras de Abraão. Ele, o judeu, tinha um maior trauma, você não podia dizer que ele era um bastardo. É o que Jesus está dizendo aqui, vocês não são filhos de Deus. Vocês entraram na família aí, mas ninguém sabe por que porta. E aí eles fazem questão de dizer, nós somos filhos de Abraão, sim. Jesus disse, então faça o seguinte, se você é filho de Abraão, proceda como Abraão. Haja como Abraão. Seja um Abraão. É aquela história, um casal de loiros, marido loiro dos olhos azuis, mulher loira dos olhos azuis, e o bebê nasce um moreninho afrodescendente, de cor bem forte.
porque eu acho bonita a cor negra. Tem gente que está com preconceito. É do ser humano caído, tem preconceito. Minha mulher é uma negra, ou negra linda, negra bela. Certo? Então, o que acontece? Se tem um casal loiro, dos olhos azuis, e nasce um menino afrodescendente, menino, a mãe vai ter que se explicar. A mãe vai ter que se explicar de onde saiu aquele menino tão diferente. É o que Jesus está dizendo aqui. Olha, se Abraão fosse o pai de vocês, vocês pareciam com o pai de vocês. Mas vocês não parecem. Vocês parecem com qualquer coisa, menos com Abraão. E aí Jesus vai dizer, com o estudo que nós vamos fazer amanhã, vocês parecem com um diabo. Vocês são filhos do capeta. E aí ele diz assim, mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Jesus disse, não foi assim que Abraão se portou a ouvir a palavra de Deus. Não foi com rejeição. Esse povo ouviu a Jesus até onde queria. Mas quando Jesus disse o que eles não queriam ouvir, que eles eram escravos, eles achavam assim, nós somos quase filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. E queremos que ele diga parabéns, salva de palmas para esse povo. Ou como a gente diz aqui no Nordeste, pai d'égua, 5 minutos de pai d'égua. Eles pensavam assim. Mas quando Jesus disse, olha, vocês são escravos e precisam de libertação, e o único que pode libertá-los sou eu. Aí aquela turma que creu, descreu. Aí aquela turma que estava empolgada na fé, se volta contra o seu mestre e começa a fazer indagações agora. E aí muita gente, para tentar justificar, começa a fazer um monte de malabarismo exegético. E aí o que acontece? E muita gente pega esse texto aqui. Conhecereis a verdade vos libertará. Até para a política. Olha mesmo, quando o político pega texto, sai de baixo. Quando o pessoal pega texto, sem compreender o contexto, o negócio fica feio. Então Jesus diz o seguinte, Abraão não fez assim. Abraão, ele ouviu a voz de Deus, Deus disse, Abraão, sai da tua tenda. Abraão esperou 25 anos por uma promessa de Deus de que ele seria pai. Ele recebeu a promessa com 75, recebeu a promessa com 100. Mas antes disso, Deus disse, Abraão, sai da tua terra, da tua tenda, olha o céu, conta as estrelas. E Deus disse, assim será a tua descendência. E a Bíblia diz, e creu Abraão no Senhor, e isto lhe foi imputado com justiça. Creu. Então Abraão recebeu. Olha, Abraão já estava com 10 anos que esperava a promessa. Ele estava com 85 anos. Sara com 84. Já não tinha mais jeito. Ele olhou para o seu corpo. Estou velho. Não faço mais um filho. Não gero mais um filho. Minha mulher já está na menopausa há muito tempo. Minha mulher não tem mais, nem o meu corpo, nem o dela, tem condição de gerar filho. Porque Deus é assim, Deus deixa a gente chegar no fundo do poço. A gente olhar para nós, se conscientizar da nossa impotência, da nossa insuficiência, para Ele mostrar a sua onipotência e a sua suficiência plena. E aí quando Abraão descobre que não pode, aí Deus diz, pode. Porque para Deus não há impossível. Aí agora o que acontece? Abraão, quando não pode, pode. Aí ele é pai de um menino com 100 anos. Um milagre.
Milagre. É. Milagre. Feito por Deus, em alguém que confiou nele. Que a verdadeira fé em Jesus, ela é aquela que é transferida de mim para ele. Eu deixo de crer em mim, eu não acredito mais em mim, eu não confio mais em mim, mas eu confio nele. E aí Jesus diz: vós fazeis as obras do vosso Pai. Disseram eles: não, nós não somos bastardos, nós não somos filhos ilegítimos. Temos um Pai que é Deus. Jesus diz: vocês têm um pai. Só que até então Jesus não disse que é o pai deles, que é o diabo. Mas eles disseram: nosso pai é Deus. É a conversa que um monte de gente tem. Um monte de gente que vive como o diabo, faz a vontade do diabo, mas diz que é filho de Deus. Para ser filho de Deus tem que andar segundo a vontade de Deus. Então hoje nós vamos encerrar esse estudo bíblico. Nós vimos que Jesus, ele diz o seguinte: muita gente creu em Jesus. E aí Jesus chama esse povo. E Jesus diz: se vocês permanecerem em mim e a minha palavra permanecer, e na minha palavra permanecer em vocês, vocês vão conhecer a verdade. E esta verdade vai libertar vocês. Vocês vão conhecendo, e à medida que vocês vão conhecendo, vocês vão sendo libertos. Jesus hoje te chama para começar esse processo de libertação. Mas para que vocês sejam libertos, Jesus disse: é necessário que vocês se reconheçam escravos. Foi aí onde o negócio não deu certo. Os discípulos, aqueles que diziam que criam, disseram: não, esse negócio de escravo eu não aceito. E você? Você é daqueles que, como esses aqui, vai negar que você é escravo? Vai negar que você é mau, perverso? Vai achar que você é bonzinho, boazinha, um bom menino, uma boa menina, um filho de Deus desde que nasceu? Ou você vai admitir: rapaz, quando eu me examino, eu noto que eu sou ruinzinho, que eu sou mau, eu preciso de libertação. E aí Jesus diz: quem pode libertar? Ele diz: o filho. Ele diz: nem um escravo liberta. Só o filho. Os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que praticam as obras que Abraão fez. A fé. De olhar para o céu, não poder contar as estrelas e Deus dizer: você, a tua descendência, a tua semente vai ser como as estrelas do céu, e ele acreditar que um milagre vai acontecer. E é isso, a gente acreditar que Jesus Cristo pode nos libertar, que o Espírito Santo vai entrar dentro de nós e vai começar um processo de conhecimento e de transformação e de libertação. E que nós vamos ser libertos do pecado, não de uma vez, mas dia após dia. Mas isso tem que começar. E aí Jesus diz que há dois pais. E ele disse que o meu pai e o seu pai é conhecido pelas obras que nós fazemos. Se eu desejo matar, assaltar, fazer o mal, lesar, então isso não é atitude do Pai Celestial, é atitude do diabo. Agora, se eu procuro o bem do próximo, se eu procuro a mudança, se eu procuro a vontade de Deus, esta
É a vontade do meu Pai Celestial. Então significa que eu sou filho de Deus. No Evangelho não tem neutralidade. Não tem aquele que diz, pastor, olha, eu nem quero o mal dos outros, nem quero ser mal para os outros, eu quero ficar aqui, nem quero ser religioso, eu quero ficar aqui no meu canto. Eu nem vou fazer o mal para ninguém e vou procurar a minha felicidade. Jesus disse, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim é contra mim. No Evangelho de Jesus não há neutralidade. Você diz assim, rapaz, olha, se você não buscar libertação em Cristo, que todos nós já nascemos escravos, se você não buscar libertação, você vai acabar querendo ou não, fazendo mal às pessoas. Porque é da nossa natureza. É como a cobra. É da natureza dela picar. E tem veneno. E mata. Mas ela mata porque ela é cobra. Muitas vezes ela está só se defendendo. Se uma cobra fosse ser julgada como criminosa, ela teria um monte de atenuantes. Diria da natureza dela, o advogado diria, é a natureza dela. Ela fez aquilo para se defender. Ela estava no canto, se sentiu ameaçada. E o que ela fez? Picou. E inoculou veneno para se defender. Mas ela prejudicou, matou quanta gente que já morreu por picada de cobra. Então, enquanto eu e você não descobrirmos que a gente tem uma natureza de cobra, e que a gente, querendo ou não, intencionalmente ou não, a gente vai acabar machucando o outro, machucando outras pessoas, fazendo sofrer. A gente não compreendeu o Evangelho. Mas quando a gente compreende o Evangelho, a gente diz, Senhor, livra-me de mim. Transforma-me segundo a tua imagem. Porque o único que é bom mesmo é o Senhor. Por isso Jesus diz, há um só que é bom, Deus. Há um só que é bom. Eu e você somos escravos do pecado. E aqueles que creem de verdade e permanecem, são aqueles que têm a sorte de serem iluminados pelo Espírito Santo e creem. E aí eles vão sendo libertos, dia após dia. Eles vão sendo transformados até que Jesus venha e os transforme para sempre. E hoje Jesus te convida para que se arrependa, para que reconheça a sua escravidão e que deposite nele a sua fé. E peça, Senhor, tu és o filho, tu és o dono da casa. Liberta. Livrai-me de mim. Transforma-me pelo teu Espírito, na tua imagem. Começa hoje. Então, onde você estiver, arrependa-se. Fale com Deus. Em nome de Jesus, se volte para Deus em arrependimento e fé. E Ele te receberá. Fique com Deus. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.